Eles têm que confiar, não posso fazer nada. Mas não vai chegar um monte de jogador aqui. Vocês sabem disso. Tranquilo, ia repassar para outras pessoas da torcida e, enfim, começaram a vaiar, não tem importância. Salve, rapaziada. Após a eliminação de ontem, alguns jogadores falaram, incluindo o João Vitor, que tem sido bastante criticado pela torcida. Um momento difícil, muito complicado, não queremos estar passando por isso, mas infelizmente faz parte do futebol. Acredito que a equipe merece mais. Os 2 jogos que tivemos em casa, criamos muitas oportunidades, nos dedicamos, nos entregamos em campo. Infelizmente, os gols não estão saindo, os resultados não estão vindo. Uma eliminação muito difícil de digerir, porque acreditávamos que nossa equipe tinha capacidade, tem capacidade para mudar isso, mas só nós, atletas, comissão, todo mundo fechado entre si para sairmos dessa situação o mais rápido possível. Porque a gente sabe que a gente tem condição e que a gente vai trabalhar muito para isso. Bom, primeiro eu queria que você falasse um pouquinho sobre as vaias da torcida, né? Que vem acontecendo desde o jogo contra o Grêmio. Enfim, queria que você falasse, desse alguma palavra para esse torcedor que vaiu bastante hoje aqui também em São Januário. Faz parte, eles têm o direito de vaiar e é isso. E o que aconteceu lá no CT, que você acabou respondendo ao torcedor e a torcida acabou ficando bem... Não respondi, ficou meio confuso, né? No vídeo parece que respondi. Só fui questionar uma coisa que tinham falado, mas enfim, depois da reunião, a live que foi feita, né? Eu tive uma conversa com o Fabinho e ele falou que estava tudo tranquilo, ia repassar para outras pessoas da torcida e, enfim, começaram a vaiar, não tem importância. Depois dessa semana, com tudo que aconteceu, agora essa eliminação também, como está a sua cabeça aqui no Vasco? O Admar teve alguma conversa com você, Fernando Diniz? Não conversa. O planejamento é o mesmo. Tem um contrato no clube, vou cumprir o contrato no clube e é isso. A eliminação é óbvio que é muito ruim. A gente não queria ter sido eliminado agora precocemente da Sul-Americana. A gente tinha o sonho sim de ser campeão. O resultado lá, infelizmente, foi muito prejudicial para a gente reverter aqui em casa. Mas é isso. Agora é seguir pensando no brasileiro, na Copa do Brasil, que a gente tem muito jogo para frente. E agora, o que fazer para recuperar essa confiança do torcedor para essa sequência de temporada, né? Tem Campeonato Brasileiro, como você disse, Copa do Brasil também. Eles têm que confiar, não posso fazer nada. Confiar na gente, porque se não confiar, isso é pior para nós. Fernando Diniz também concedeu entrevista após o empate que culminou na eliminação do Vasco ontem. Se liga aí no que ele falou. Em relação à partida, aos 2 jogos, sabe que o torcedor nesse momento encontra-se chateado por conta da eliminação. Além da avaliação, você poderia dar um norte em relação a reforços, se ao lado no planejamento com o diretor executivo Admar e o presidente Pedrinho, há uma esperança de chegar a reforços essa semana? Obrigado, Diniz. Boa noite, Jonatas. Falando do jogo, eu acho que se repetiu hoje o que aconteceu contra o Grêmio. Acho que a gente teve um volume bem interessante da parte de criação, a gente cedeu pouco contra-ataque. E assim como o Grêmio, a gente teve muita chance, claro, para fazer o gol, eles não tiveram quase chance nenhuma e conseguiram fazer o gol deles. E a gente poderia até ter resolvido encaminhado a classificação no primeiro tempo. Em relação a reforços, eu vou repetir também. Quando eu vim para cá, eu sabia, existe uma escassez de recursos financeiros para contratação. E a gente está no mercado, espero que a gente consiga contratar mas não vai chegar um monte de jogador aqui. Vocês sabem disso. Assim, não tem recurso financeiro. E eu não posso trazer jogador para cá. A gente vai acabar arriscando em contratações. A gente já vai arriscar, porque assim, é fácil contratar o Vitor Roque, o Savarino, o Luiz Henrique, jogadores que você sabe que vai... O Alcaraz, quando o Flamengo... A gente tentou contratar o Renan Strossa, vocês sabem, assim, extremos, assim, que a gente, quando você indica, começou a Libertadores, eu estava mapeando o jogador junto com a equipe de scout, e o Renan Strossa era o primeiro nome que veio à cabeça. Aí tentamos outros extremos que estão jogando fora do país, no México, mas os valores, 10 milhões de euros, 12 milhões de euros, 8 milhões de euros, e a gente não tem condição. Então, para a gente contratar, é mais difícil mesmo. E a gente vai contratar e vai arriscar e esperar que dá certo. Assim como o Nuno, por exemplo, no pacote veio o Nuno, é um jogador que ninguém conhecia, que está conseguindo dar retorno técnico para o Vasco. É muito difícil contratar. E a gente espera conseguir alguns nomes para encorpar um pouco mais o elenco. Mas não é uma coisa fácil. Diniz, boa noite. Sérgio Quinte, canal Atenção Vascaínos.
Eu queria perguntar a respeito do psicológico de alguns jogadores. O João Vitor foi, mais uma vez, vaiado pela torcida. Você manteve como titular mesmo após o último jogo, a manifestação da torcida no jogo contra o Grêmio. O time como um todo foi muito vaiado, apesar da luta, mas a torcida criticou os jogadores, criticou muito a diretoria. Queria que você falasse um pouquinho como você, principalmente do João Vitor, mas de uma forma geral, trabalhar o psicológico desses jogadores para a sequência e, pontualmente, o João Vitor, o que você pretende passar para ele? A manutenção? Vai dar um tempo para poder não se queimar mais com a torcida do que já está? O que você pensa em relação ao João Vitor? Então, em relação às vaias, eu acho que elas são normais. Não é por conta do que o time tem feito, eu acho que é por conta dos resultados e do histórico recente também do Vasco, não só desse ano. E a torcida tem, eu falo sempre aos jogadores, a torcida tem que tratar igual um cristal. A torcida, ela merece ver o time correr, lutar, a gente está tentando, mas a torcida vive de vitórias, o clube vive de títulos. O Vasco tem a história que tem por conta das conquistas que está na história do clube. Desde o Expresso da Vitória, passando pelo time de 74, de 89, dos anos 90, 2000. E o que marca é título e a vitória. As coisas só vão melhorar aqui com vitória, o humor do torcedor. Eu acredito muito assim que o torcedor está vendo que o time tem produzido, que o time é um time diferente, que é um time que todo mundo corre, é um time que todo mundo luta, mas a gente precisa ganhar jogos. E eu acho que isso está perto de começar a acontecer. Porque é um time que trabalha muito, é um time que não se entrega. Você fala assim, o psicológico do time, o psicológico não está abalado, o time continuou jogando, o Grêmio continuou jogando, a gente tomou o gol, o time foi atrás, criou mais 3, 4 chances de gol quando tomou empate. Hoje estava em cima, tomou o gol, continuou jogando e continuou tentando. Então a gente está aprendendo a suportar essas coisas, ser grande, e eu acho que as vitórias elas estão perto de começar a acontecer. E ganhando, já entra na questão do João Vitor. A torcida não quer vaiar o João Vitor, a torcida quer vencer. Se a gente começa a vencer, porque o João Vitor ele é bom jogador, ele não está jogando comigo, o João Vitor está jogando jogo com todos os treinadores que passaram aqui. Sabe que todo mundo viu que o João Vitor é ruim e não tirou ele do time? Ele é o jogador mais rápido que a gente tem do elenco, é um jogador que perde pouco duelo, perde bola no alto, e vai ter que aprender. Falhou, já falei isso algumas vezes para ele, falhou no passado, mas assim, comigo, eu não posso falar que o João Vitor tem falhado, tem jogado mal, não tem jogado mal. Não tem, hoje ele pegou um atacante difícil de ser marcado e ganhou praticamente todos os lances. E assim, foi contra o Grêmio, e tem sido assim. Então, comigo ele tem falhado pouco, tem treinado cada vez melhor, e é um jogador que é um ótimo zagueiro, na minha opinião. Então a gente tem que começar a ganhar, o João Vitor saber suportar a crítica e a gente avançar. Desculpa, só em relação ao João Vitor ainda, você acha que as vitórias fariam com que a torcida perdoasse o João Vitor e deixasse de ter essa implicância, ou você não acha que chegou num ponto em que, mesmo ganhando, voltando a ganhar, é irreversível essa questão da torcida? A torcida tem todo o direito. Eu acho, se a gente tiver um pouco de boa vontade, porque assim, o futebol é uma máquina de moer gente. Você está insistindo no João Vitor, talvez para eu dar uma resposta para você, para agradar, eu falar a verdade. Se eu te perguntar, você vai concordar comigo. O João Vitor, tanto no jogo hoje, ele começou a ganhar uns duelos no começo do jogo, você não viu que teve aplauso? A torcida não quer matar o João Vitor. Você está com raiva, a torcida quer depositar em alguém. O João Vitor deu motivo no passado, deu motivo quando retrucou a torcida. Então ele tem que saber suportar. Mas a torcida não quer o mal de nenhum jogador. Ela não quer. Estava vaiando o Piton também. Muito. Protestou muito contra o Piton. O Piton não teve uma vaia no jogo contra o Grêmio, porque ele fez uma partida ajustada e tem que aprender. Eu acho que a gente passando por isso, os jogadores sabendo passar, eles vão ser mais fortalecidos. E o time e a torcida vão caminhar juntos. Eu não vou fazer uma coisa, eu não faço nada aqui contra a torcida, muito pelo contrário. Tudo que eu faço é para tentar fazer com que o time ganhe e a torcida volte a sorrir. E às vezes, assim, atender um pedido imediato da torcida, senão a gente tira 2. Aí daqui a pouco, então vamos botar um jogador da base, o jogador vai mal, a torcida... Porque a torcida quer vencer, a torcida não aguenta mais perder. E esse é o grande problema. A gente tem que começar a ganhar, porque as coisas começam a melhorar para todo mundo. E aí, torcedor, o que achou dessas falas após a eliminação de ontem? Quero saber aqui nos comentários. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Até o próximo vídeo.